Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do sexto ano, aula de número 65. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais. Como eu sempre peço para vocês, né? Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que vocês têm em sala de aula, nas aulas presenciais como material, que vocês anotam, né, para fazer atividades e estar ali estudando, fixando o conteúdo, tenham em mãos agora também. Da mesma forma, vai auxiliar vocês a responder as atividades e a sentar, estudar, fixar o conteúdo. Então, por favor, não deixem de ter em mãos os materiais. E a temática da nossa aula de hoje é atividades humanas e impactos ambientais, tá? Então, qual é o nosso objetivo? É avaliar de que forma as atividades humanas provocam impactos ambientais. Nós já conversamos algumas aulas antes em relação, né, à ocupação, né, como a ocupação humana impacta, né, ambientalmente ali tudo o que acontece. Então, hoje a gente vai conversar sobre outras atividades, algumas coisas a mais que o homem faz e que impacta, então, na natureza como um todo. Então, primeiro, né, o que é impacto ambiental? É qualquer modificação, seja positiva ou negativa, né? Então, pode ter esses contrapontos, né? Tanto para bem quanto para mal. Então, qualquer modificação positiva ou negativa causada no meio ambiente pela ação do homem. Isso é impacto ambiental. Toda e qualquer atividade humana causa um impacto no ambiente. Os impactos ambientais, eles podem ocorrer em escala local, regional, global, conforme afetam um lugar, região ou a terra de um modo geral, né? Então, a gente tem escalas em relação a esse impacto ambiental, que pode ser tanto positivo quanto negativo também. Né? Tudo que a gente faz acaba impactando, porque nós estamos, né, sob o espaço geográfico, né? Então, sob esse espaço geográfico, nós temos relações acontecendo, né? Então, essas relações incluem também o meio ambiente. Os impactos locais, então, a nível local. Por exemplo, aqui na nossa cidade mesmo, a poluição urbana, a poluição do ar, né, em ambientes fechados, por exemplo, né, foi o que nós vimos, né, naquelas aulas anteriores, nós conversamos um pouco sobre essa questão de poluição, então vocês já sabem, né, o que causa, o que é poluição ou não, poluição sonora, poluição da água, do solo, né, então a nível local, nós temos esse tipo de atividade acontecendo e que impacta o ambiente. A nível regional, por exemplo, né, de estado aqui ou até nossa região aqui do Planalto Norte, né, chuva ácida, né, é uma questão porque daí pega todas as emissões da região e isso pode causar uma chuva ácida. Os impactos globais, então, a nível de mundo, do planeta como um todo. O efeito estufa, né, o desmatamento, degradação costeira, marinha, tudo isso são exemplos de impactos, então, a um âmbito mais global. Então, essas escalas, né, nessas escalas, dentro dessas escalas local, regional e global, esses impactos eles podem acontecer, mas, né, querendo ou não, eles vão alterar a vida de todo mundo como um todo, né, independente da escala ali. Esses impactos, né, existem então os positivos e os negativos. Então, os impactos positivos, eles são menos conhecidos e se relacionam àquelas atividades que trazem melhoria e recuperação ao meio ambiente. Por exemplo, projetos de restauração de áreas que foram impactadas negativamente, hortas comunitárias, ações positivas, né? Então, teve um local em que foi a mata ciliar ali ao longo de um rio, ela foi totalmente retirada, aquela comunidade ali, aquela região se une e replanta alguma coisa ali. Então está causando um impacto positivo, está trazendo algo que foi retirado anteriormente de volta para aquele ambiente. Então existe também esse impacto positivo dentro dos impactos ambientais como um todo. Então, quais são os principais causadores de impactos ambientais? As principais atividades que causam, né, causadoras então desses impactos são a mineração, a agricultura, a exploração florestal, produção de energia, transportes, tá? Construções,
Por exemplo, estradas, né, as cidades, o concreto que é colocado ali para a construção de cidades, além das indústrias, né, de base também ali, químicas, metalúrgicas, então tudo isso gera impactos em um âmbito maior, em uma escala maior. As agressões do ser humano ao meio ambiente ficaram mais intensas depois da Revolução Industrial, tá? Isso aconteceu particularmente ali a partir do século XX, por causa do aumento da população e do consumo nos países em que houve, né, em que existe essa industrialização. Por isso, a maior parte dos impactos são causados pelo homem direta ou indiretamente, tá? Então, essa questão de consumo, né, de nós termos mais produtos à disposição e muitas vezes, né, ao longo desse tempo em que as coisas elas foram evoluindo, a gente foi entendendo, né, essa questão de não poder descartar em outros locais, né, o que fazer com determinados produtos, né, o acúmulo do lixo. Então, quando produtos foram surgindo, foram sendo comprados, a gente foi utilizando, foi melhorando a qualidade de vida das pessoas, mas chega uma hora que esses produtos não funcionam mais, se tornam antigos, obsoletos, né, mais velhos. Aí que o problema ele acaba surgindo, o que fazer então com esse tipo de produto, com essa situação, né? E isso acaba gerando então esses impactos negativos no ambiente. Então aqui, os pontos críticos da Terra. Nesse mapa, a gente tem pontos críticos que é o que? Os principais problemas enfrentados nos locais aqui pelo mundo. No Brasil, aqui ó, a gente tem a Amazônia, né, que é as queimadas, desmatamentos, né, que é um dos nossos maiores recursos que nós temos naturais, né, dentro do nosso país. Então, o cuidado, né, o zelo que a gente precisa ter com ele, então, é um ponto crítico para o planeta como um todo. Depois a gente tem outros locais aqui, ó, no México, aqui a cidade do México, na Flórida, aqui também, ó, questões urbanas, ambientais. Aqui a gente consegue ver mais nos Estados Unidos chuva ácida, né? Então, tem vários pontos aqui. Vocês podem dar uma olhadinha, então, em cada um deles, que vocês vão conseguir ver, vão relacionar, então, com aqueles pontos críticos, né? Com a questão dos danos, né? Das agressões ao meio ambiente que a gente viu aqui, ó. Então, o primeiro que a gente viu aqui, ó, né? A mineração, né, de causadores. O primeiro deles ali é a mineração. É uma atividade de extração de minerais, né? A gente já estudou, né, o que são os minérios ali, a importância deles. Então, é extrair, né, esses minerais como carvão, petróleo, gás natural. Tudo isso é utilizado para quê? Para geração de energia, para produção, né, industrial como um todo. Então, esses minerais são encontrados na forma natural, sólida, líquida ou gasosa, né? E são recursos esgotáveis, ou seja, né, conforme a gente vai utilizando, eles não se renovam de uma forma tão fácil, né? É necessário milhares e milhares de anos para que eles possam ser renovados, a gente tem um estoque de novo desses produtos, né? O que a gente utiliza hoje, a extração que nós fazemos hoje, é de minerais que foram ali, que sofreram a ação do tempo. Então, eles estão ali há milhares de anos sendo compactados, né, e formando o que nós temos hoje como sendo carvão, petróleo e gás. Então, eles são esgotáveis, porque eles vão demorar muito tempo para que exista de novo e precisa das condições adequadas para que eles sejam gerados. Parte dos materiais extraídos é estéril e não serve para a indústria, ou seja, vai precisar ser descartado, né? Então, esse descarte é um problema, ele é descartado em áreas vizinhas, né, em locais ali onde não poderia estar sendo descartado e gera, então, uma questão de poluição, gera um impacto no ambiente, porque o material que estava ali sob o solo, estava enterrado, agora é trazido à superfície e não é utilizado para nada, fica ali como entulho, como um lixo acumulado realmente. Assim, os principais impactos ambientais da mineração são a poluição da água, pelo descarte indevido desses rejeitos da mineração, poluição do ar, né, pela queima de elementos tóxicos, poluição sonora, através do maquinário que está trabalhando ali na extração disso,
A subsidência do terreno, que é o que? Pelo peso, né, vai afundando, então, como retira material ali debaixo da terra, se cria um buraco e com o tempo pode ir afundando, pode vir a cair, né, então essa subsidência. E rejeitos radioativos, né, que são extremamente tóxicos, né, e prejudiciais, não só para o solo, para a água, para o ambiente, mas para as pessoas também. Então, a mineração, né, a atividade mineratória a gente pode ter de vários tipos, várias formas, como eu comentei, a gente já viu em relação à mineração. Os impactos ambientais causados, então, pela obtenção de energia são discutidos mundialmente devido à gravidade da questão, né? Porque a maioria do mundo hoje é urbana ali, passa dos 70% a taxa de urbanização do mundo e a gente precisa de energia para sobreviver, né? Para funcionar. As indústrias demandam energia, as casas demandam energia, escolas, hospitais, então tudo demanda energia. Então é um ponto bem crítico e grave, né? Como está escrito ali, é um ponto grave em relação à questão de impacto ambiental. Termoelétricas, por exemplo, produzem energia através da queima, né, do carvão. Aí já entra o impacto da mineração também. Então, duas vezes um impacto, né? A gente pode multiplicar esse impacto ambiental ali. Além da extração, a gente tem a queima dele para geração de energia também. Esse processo eleva a temperatura da água dos rios e mares, onde essas termoelétricas estão instaladas. Porque a água utilizada, né, para esse processo ali é devolvida mais quente. E isso compromete, então, toda a biodiversidade, a biota ali, a vida que está acontecendo, né? Flora, fauna, além de aumentar a temperatura média local. Aqui, ó, a gente tem, então, a questão da termoelétrica. O que acontece? É queimado o carvão, né? Aqui a gente tem um sistema de refrigeração, ó. Então, esse carvão, ele queima aqui, gera energia e depois essa água, ela precisa resfriar, tá? Precisa resfriar esse processo, porque se só tiver o aumento da temperatura, né, cada vez mais, isso ali chega uma hora que pode explodir tudo, né? Então, é necessário essa água para que haja essa troca, né, de temperatura ali. E essa água, então, ela acaba sendo descartada, só que de uma forma mais quente do que ela entrou, né? Então, esse é um dos principais problemas também. Além disso, as usinas termoelétricas, elas queimam combustíveis como diesel, carvão. Essa queima, ela é fonte de gás carbônico e óxidos, que aumentam o efeito estufa e geram, então, as chuvas ácidas. Então, isso aqui, ó, que está saindo, ó, né, acaba gerando gases, né, poluentes ao meio ambiente e também geram um problema. Então, a gente precisa da energia para sobreviver, né, para ter as nossas atividades e funções continuadas, mas os impactos que essas atividades causam ao ambiente também, né, são um ponto bem crítico. A agricultura, que é uma atividade indispensável também, né, assim como a geração de energia, a gente precisa dela para a nossa sobrevivência. A agricultura também é extremamente importante, porque a gente precisa comer. Mas também é uma atividade que causa impactos. Então, para se fazer uma plantação, é necessário ter um espaço de terra fértil, né? Então, acontece a substituição, que é o desmatamento de uma vegetação natural, para o plantio de mudas agrícolas. Então, muitas vezes, né, um local em que existia uma mata nativa foi desmatado para que possa, então, surgir uma plantação. Além disso, equipamentos como tratores e outros maquinários são movidos aos combustíveis fósseis que geram, então, poluentes ao ar. Então, já é um problema atrás do outro ali. Outro problema, utilização de insumos, né? Adubos, correção do solo, agrotóxicos e alguns outros produtos químicos que, quando utilizados da forma indevida, né, ou utilizados em exagero, ou, né, não respeitando ali a forma como deve ser aplicado, tudo isso vai contaminar solo e água, tá? Lembrando que a gente já viu também alguma aula sobre isso, que nós conversamos na importância desse tipo de correção aqui, né, desses insumos, para que a agricultura ela pudesse se expandir,
porém, né, sempre deixando claro aqui que é necessário fazer um manejo correto desses produtos. Aqui, ó, a água também, ó, causa alguns impactos, né, a água da agricultura. Atualmente não dá para pensar em uma cidade sem pensar em problemas causados pela quantidade de lixo. Outro ponto aqui bem importante em relação, né, a essa questão da poluição, a questão da degradação ambiental. É evidente, né, que a poluição visual, o mau cheiro, a contaminação do ambiente, tudo isso é causado pelo lixo. Aqui na nossa cidade, eu particularmente não me lembro de ter tido uma greve ali dos garis, né, do pessoal que faz o recolhimento desse lixo. Mas tem cidades em que isso acontece, né, às vezes até com uma certa frequência. Em Florianópolis, por exemplo, eu morei um tempo lá e numa época em que eu morei lá, existiu essa greve, então, dos coletores de lixo. E o lixo acumulado era surreal, assim, a quantidade de lixo que ficou espalhada pela cidade. E a primeira coisa que acontece é isso, a poluição visual, o mau cheiro, então animais que acabam rasgando as sacolas, aquele lixo espalhado. Então, a quantidade de lixo é um ponto bem importante em relação a essa questão de poluição ambiental. Além disso, o lixo eletrônico também gera uma poluição do solo, que vai levar milhares de anos para se decompor, né? O lixo eletrônico, ele não é um lixo orgânico, não são cascas, restos de comida que se incorporam ali ao solo e viram até adubo mais tarde. Não, o lixo eletrônico ele foi criado pelo homem, né? E ele não se decompõe, ele vai ficar ali só eliminando toxinas no solo, na água. Então, o descarte correto desse tipo de lixo também é importante. Os principais impactos do lixo são decorrentes, então, do descarte inadequado desses resíduos, né? Às vezes é jogado em fundos de vale, margens de rio, cursos de água. Então, tudo isso, esse lixo vai ser levado, né? Quando tiver uma chuva, vai voltar tudo de novo. Então, o descarte correto é necessário. Essa prática gera, então, contaminação da água, assoreamento, que é o quê? O acúmulo de sedimentos, né, em um rio, um lago, o que faz com que aquele rio ele vá diminuindo o seu tamanho, as enchentes, proliferação de animais que podem transmitir doenças, ratos, baratas, né, entre outros. Então, esse acúmulo de lixo traz todas essas consequências em relação à nossa saúde. Isso é uma questão de saúde pública, então o descarte correto de lixo, ele está atrelado também à qualidade da nossa saúde. Consequências, né, de todos esses impactos ambientais que a gente viu, as principais consequências. Alterações climáticas, né, devido a da gente liberar, né, na atmosfera, então gases poluentes, tudo isso causa alteração climática. Extinção de espécies e habitats. Então, por estar liberando lixo, por estar liberando poluentes, estar liberando uma água mais quente, então a gente acaba fazendo com que espécies animais elas também possam sofrer, elas venham a ser extintas, né? Aumento do nível do mar, desaparecimento de rios, poluição do ar, diminuição da qualidade de vida, né? Então, tudo isso são consequências dessas atividades ali que a gente viu, né, em sequência aqui agora. Dentre os principais impactos causados, então, pela atividade humana, a gente pode citar diminuição dos mananciais, extinção de espécies, inundações, erosões, poluição, mudanças climáticas, chuva ácida, agravamento do efeito estufa, né? Tudo isso é consequência, né, desses impactos, dessa liberação de coisas no ambiente, na atmosfera, sem o devido descarte, sem o devido manejo. Esses impactos acarretam no aumento do número de doenças na população, né? Então, como eu comentei, é uma questão de saúde pública também, em outros seres vivos, né? Além de afetar a qualidade de vida de toda a flora, fauna e seres vivos, né? De quem é vivo no planeta, a qualidade de vida está sendo afetada por essas questões. Como que a gente pode minimizar? O que nós podemos fazer, então, né?
Os impactos eles podem ser diminuídos através de ações, né, tanto individuais quanto coletivas, por meio de leis, né, daí já entra os governos tentando intervir também, ajudar de alguma forma. Algumas ações, né, por exemplo, replantio de florestas em áreas desmatadas, a gente trazer de novo vida, né, trazer florestas ali para locais que não tem, né, que seria um foco então do quê? De enchente, deslizamento, separação, descarte adequado e a reciclagem do lixo. Então aqui na nossa cidade sempre passa o lixo orgânico, o lixo reciclado. A gente fazer essa separação, esse descarte é importante, porque esse lixo reciclado ele vai ser o que a gente pode reciclar, né? Ele vai ser levado para um local, vai ser separado adequadamente, ele vai ter uma destinação correta, né? Porque o lixo que pode ser reciclado é um lixo a menos que vai estar poluindo, então, o ambiente como um todo. Economia de água, né? A gente agora, na época em que nós estamos aqui, final do ano de 2021, o Brasil ele tá com uma crise hídrica, né? Poucas chuvas, né? Então, essa questão da água, ela se torna bem importante. Utilização de transportes coletivos. Eu sei que aqui na nossa cidade isso é um pouco difícil, né, no momento, mas, né, quanto menos a gente, menos carros nas ruas, né, mais bicicletas ou o transporte coletivo for eficiente, já tira um pouco da circulação um número excessivo de carros. Isso também, né, não é só para nós, né, isso aqui leva em conta, então, uma questão das próprias prefeituras, dos próprios governos locais se organizarem para oferecer transporte público de qualidade para as pessoas, para que elas possam, então, fazer parte, né, dessa questão de minimizar impactos. Utilização de produtos biodegradáveis, né, aqueles que podem, então, ser reciclados de alguma forma, que vão, caso estejam no ambiente, eles vão se dissolver, se dissipar de uma forma mais rápida também. Redução do consumo, né, a gente pensar principalmente com relação a roupas, a produtos que a gente possa passar para frente, né? Então, reduzir consumo ou repassar, né, alguns produtos também. E é isso então, pessoal, para nossa aula de hoje, tá? Não deixem de fazer as atividades relacionadas a essa aula e nos vemos na nossa próxima aula também. Então, tchau, tchau!